Meu amigo, a bomba que estourou hoje em Madrid e Manchester vai abalar a Europa inteira. Vinícius Júnior, o garoto que virou símbolo do Real Madrid, pode estar com os dias contados no clube merengue. E o destino? Nada menos que o Manchester City de Pep Guardiola e Erling Haaland. Sim, você não leu errado. Depois de anos sendo o rosto da nova geração madridista, o brasileiro pode trocar o branco da Espanha pelo azul da Inglaterra. E o mais surpreendente de tudo é que, pela primeira vez, o próprio Real não parece tão fechado à ideia. Mas calma, vamos por partes, porque essa história tem muita coisa por trás. E, claro, uma forte reação de dois nomes que dispensam apresentações: Pep Guardiola e Haaland. Os dois quebraram o silêncio e falaram de forma direta sobre a possível chegada de Vini Júnior ao City. E o que eles disseram está dando o que falar. Agora, antes de mergulharmos nas declarações, a grande pergunta é: como o Real Madrid chegou a esse ponto? Como um dos jogadores mais importantes do elenco passou de intocável a negociável? Pois é. Essa é a parte que começa a mudar todo o rumo da conversa. Nos bastidores do Real, a situação é clara. O clima entre Vinícius Júnior e o técnico Xabi Alonso azedou. E não é de hoje. Desde o início da temporada, há sinais de desconforto. Pequenas discussões, caras fechadas, gestos em campo que não passam despercebidos. A imprensa espanhola já vinha especulando que algo estava fora do eixo, mas agora parece que a coisa ficou insustentável. Fontes próximas ao vestiário afirmam que o brasileiro não se sente abraçado pelo treinador. Xabi Alonso, por sua vez, cobra mais disciplina tática e menos improviso. E quem conhece o Vini sabe, tirar dele a liberdade de jogar é como pedir a um artista para pintar só com uma cor. A diretoria, vendo o cenário se agravar, começou a cogitar uma ideia que até pouco tempo atrás parecia impensável: vender Vinícius. E não por qualquer valor, claro. Florentino Pérez já colocou o preço: 150 milhões de euros. E convenhamos, para um clube inglês como o Manchester City, que já gastou fortunas em reforços, esse valor é alto, mas não impossível. Principalmente quando se fala de um jogador que pode mudar o patamar do ataque. Mas você acha que o City está mesmo disposto a pagar isso tudo? Ah, meu amigo, não só está disposto, como já estaria se mexendo nos bastidores para viabilizar a transferência. E é aí que entra Guardiola. Durante uma entrevista coletiva após o último jogo do City, Pep Guardiola foi perguntado sobre os rumores envolvendo Vinícius Júnior. O técnico, como sempre, tentou ser diplomático, mas no meio das respostas, deixou escapar o que muita gente interpretou como um verdadeiro convite. Vinícius é um jogador que muda o jogo. Há poucos como ele no mundo. O tipo de atleta que, quando pega na bola, faz o estádio levantar. Eu sempre digo que talento assim não se treina, se respeita. Pronto, bastou isso. A frase rodou o mundo em questão de minutos. Guardiola não disse que quer o Vini, mas também não negou. E o tom de admiração deixou claro. Ele aprovaria de olhos fechados a chegada do brasileiro. E você sabe como é. Quando o Guardiola elogia um jogador publicamente, a diretoria do City escuta. E mais do que isso age. Mas não foi só o técnico que falou não. O outro nome que colocou mais lenha nessa fogueira foi ninguém menos que Erling Haaland. Durante uma live descontraída com torcedores, Haaland foi questionado sobre qual jogador ele gostaria de ver no Manchester City. O norueguês sorriu, olhou para o lado e soltou: Vinícius Júnior. Ele é diferente, rápido, imprevisível, joga com emoção, e eu gosto disso. Jogar com ele seria incrível. Pronto, internet em chamas. E vamos combinar uma dupla Haaland e Vinícius Júnior? É de assustar qualquer zagueiro do mundo.
Um gigante de 1,95 m que decide no físico e na frieza, e um raio brasileiro que desequilibra no drible e na velocidade. Guardiola deve estar imaginando as possibilidades agora mesmo. Mas e o Real Madrid? O que o clube pensa de tudo isso? A postura do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, está surpreendendo. Até pouco tempo atrás, Vinícius era considerado projeto de galáctico, uma peça central para o presente e o futuro do clube. Mas nos últimos meses, as coisas mudaram. Segundo o portal espanhol El Gol Digital, o Real começa a ver com bons olhos uma possível venda. O motivo? Não é apenas o atrito com o treinador. Há também uma questão de renovação. O contrato de Vinícius vai até o meio de 2027, mas as conversas para uma renovação estagnaram. O jogador quer garantias, quer entender seu papel no projeto esportivo. Já o clube, com um elenco cada vez mais estrelado, teme se comprometer financeiramente demais em um momento de reestruturação. Mas o que ninguém pode negar é o impacto que uma saída dessas teria. Vinícius não é apenas mais um jogador. Ele é o rosto da reconstrução pós-Bailey e pós-Cristiano Ronaldo. É símbolo de entrega, de paixão, de sangue quente. O número é alto, 150 milhões de euros, algo em torno de 924 milhões de reais. Mas o Manchester City tem bala para isso. E mais, o clube estaria disposto a incluir jogadores na negociação, facilitando a transação. Guardiola já teria sinalizado à diretoria que vê Vinícius como uma peça capaz de revitalizar o ataque, especialmente depois das dificuldades que o time teve em jogos travados na Premier League. E faz sentido. O estilo explosivo de Vini Júnior se encaixa perfeitamente no ritmo inglês, um futebol de intensidade, contato e transição rápida. Mas claro, toda transferência tem dois lados. Será que Vini se adaptaria ao estilo tático rígido de Pepe? Será que ele aceitaria abrir mão da liberdade que tem hoje para se encaixar num sistema quase matemático de movimentações? E o mais importante, ele realmente quer sair do Real Madrid? Nos bastidores, a situação emocional de Vini pesa. Ele sempre deixou claro seu amor pelo Real Madrid. Sempre falou com orgulho de vestir a camisa branca e representar o maior clube do mundo. Mas nos últimos meses, o desgaste aumentou. Vinícius vai seguir o coração e permanecer no Real Madrid, o clube que o acolheu e o transformou em ídolo? Ou vai seguir a razão e aceitar o desafio de trabalhar com o técnico mais admirado do mundo num dos times mais competitivos da atualidade? É uma escolha difícil. De um lado, o Bernabéu e sua história. Do outro, o Etihad e a promessa de evolução e estabilidade. E se tem uma coisa que o futebol ensina, é que às vezes as maiores decisões não são tomadas no campo, mas no silêncio do vestiário, longe das câmeras. Deixe sua opinião aí nos comentários. Valeu e que Deus te abençoe.